Olá, todo mundo, boa noite. Nós somos aqui o Centro Espírita Lar da Prece. Nós estamos localizados no Parque Recanto Mônica, na Avenida das Monções, número 279, no município de Itaquaquecetuba, aqui no estado de São Paulo. A nossa casa aqui, ela tem trabalhos aos domingos. Geralmente nós temos palestra, passes, água frutificada, aos domingos às 18 horas. No momento, as reuniões públicas estão suspensas por conta do Covid-19, né? E nós estamos trabalhando com palestras online, com esses encontros online que nós estamos fazendo. Então, nós agradecemos você que está aí do outro lado, que está nos prestigiando, né, com a sua audiência, nos assistindo, aqueles que assistirão posteriormente. Nossas palestras estão tanto no Facebook como na página que nós temos no YouTube, né? O Lar da Prece mantém uma página no YouTube com bastante coisa interessante. Até convido a todos para que se inscrevam, né, na página, compartilhem lá os nossos vídeos. E a gente vai então fazer uma prece inicial, antes da palestra da nossa amiga Cristina, que hoje fará a palestra para nós, tá bom? Então vamos, quem quiser também, a gente já aproveita e já convida, né? Para colocar um copo de água, um copo com água, né? Copo de água não dá, ou copo de vidro ou de plástico, né? Mas pega um copinho com água e coloca aí próximo de uma mesa, em algum local, para poder fazer a frutificação em casa, tá bom? Que também é possível de ser feito, tá? E nós vamos começar aqui então com a nossa prece inicial. Vamos então agradecer a Deus, nosso Pai, a oportunidade que nos concede nesse momento e permitindo que possamos estar aqui nesta casa espírita para trabalhar junto com os espíritos amigos em prol do Evangelho, a fim de prepararmos esse planeta onde ainda habita tanta dor, tanto sofrimento, tantas provações, prepararmos para tempos melhores, que só serão feitos quando os nossos corações forem melhores. Platão dizia que não se constrói um muro de pedras sem pedras. Não se constrói um mundo melhor sem pessoas melhores também. Portanto, vamos rogando a Deus que nos dê entendimento, que nos ajude, a Jesus que permita que os seus auxiliares, os seus trabalhadores possam nos circundar, cheios de amor, de paciência, de perseverança, nos orientando, para que possamos compreender a lição do Evangelho, a mensagem contida no Evangelho, essa mensagem cheia de luz, que muitas vezes nos ilumina apenas por fora, e nós não permitimos que ela entre em nosso coração para nos iluminar dentro. Enquanto não fizermos isto, não acendemos a nossa luz, como dizia o Cristo, não é? Não permitimos que a nossa luz ilumine ao nosso redor e dificultamos o trabalho de Jesus em nós. Então, que Deus nos auxilie mais uma vez na noite de hoje, que Jesus nos ilumine. Nós vamos então, a partir de agora, ficar com a nossa querida amiga Cristina, né, que vai fazer a transmissão da palestra para nós. Boa tarde a todos, boa noite, né? Porque já está escurecendo, né? Sejam todos bem-vindos, né? A mais um bate-papo, né? Entre nós. E hoje nós vamos trazer o tema A Família e os Desafios da Convivência, né? E a gente tem duas perguntas para iniciar esse bate-papo. Eu falei para o Reinaldo, reclamei sobre isso, viu, gente? É muito alto, aí a gente é pequenininha, não dá muito, eu vou pegar o papel na mão mesmo, né? Até que ponto nossos conflitos familiares são tão séria divergência que trazemos do passado? Ou será que o nosso estado de ânimo, o maior responsável pela percepção positiva ou negativa que possamos alimentar em relação às pessoas e às circunstâncias?
Então, nós vamos aqui na primeira pergunta, né? Quem nós trazemos para o nosso meio familiar de outras reencarnações? Né? Porque nós ouvimos muito as pessoas dizerem assim, quando está passando por alguma situação delicada, a gente se questiona assim, o que eu fiz para Deus? Né? Que mal que eu fiz para Deus para estar passando por tudo isto? É simples a resposta. Olha quem você é primeiro. Né? Olha e agradeça, em vez de estar reclamando, se queixando para Deus, a gente deve agradecer, né? De ter um lar, né? Aonde nós possamos nos reajustarmos dentro dele. E esse reajuste ele é feito como? Trazendo para nós aquelas criaturas que por uma aventura no passado nós prejudicamos. Então viemos todos ligados, né, entrelaçados na família, que era para aprender a amar. Aprender a amar, a tolerar e a compreender as diferenças entre um e o outro. Então a gente às vezes fica meio tenso, né, ao saber que a gente está passando por certas situações e a gente não encontra explicações para ela. Não é assim? Puxa, eu não faço nada, eu sou tolerante, faço a caridade, faço isso, faço aquilo, não tenho porquê de passar por tantas dificuldades. Mas se vocês lembrarem um pouquinho, dentro da doutrina dos espíritos, nós temos lá os temas ação e reação, ou seja, causa e efeito. Nós fizemos a causa em algumas das outras existências nossas, talvez há 100 anos, 1000 anos atrás, não sabemos porque não temos essa lembrança ainda. Mas prejudicamos alguém, porque nós não viemos aqui achando que a família ia ser só flores e rosas, que tudo ia ser maravilhoso, né? Que tudo ia ser perfeito. Não existe família perfeita. A única pessoa que esteve entre nós, dentro de uma excelente perfeição, foi o nosso Mestre Jesus, né? A humanidade em si, nós não temos ainda nos aperfeiçoados, né? Para nada ainda. Então nós vemos aqui, teve uma pessoa que falou assim da segunda pergunta, né? Do mau humor, né? Da parte positiva e negativa. Quando nós estamos bem com a vida, com tudo, está tudo em harmonia, nós sorrimos, cantamos, dançando, né? Sorrimos o dia inteiro, não é assim? Tratamos todo mundo muito bem. Quando entramos, por algum motivo que aconteceu dentro do nosso lar, que nós entramos em uma área negativa, nós nos transformamos. Incrível, nós nos transformamos. Tanto é que as pessoas que convivem conosco dentro do nosso lar, tem aquele que pisa em ovos, né? Que é para não ter mais atrito, porque quando vê já de mau humor, todo mundo já faz assim, deixa ela quieta no canto dela. Não mexe com ela, não fala nada, né? Que é para a coisa não expandir mais do que já está com ela. Mas aí eu pergunto, quando nós estamos nessa negatividade, nós estamos prejudicando a quem? Só aquelas que estão em volta de nós? Ou quem é a maior prejudicada nessa situação? Somos nós. Porque imagine a companhia que está conosco naquele momento dessa negatividade. Que companheiros espirituais estão nos acompanhando no momento. E o que está dentro do nosso lar? Quem é que nós estamos deixando dentro do nosso lar? Com toda essa negatividade que nos envolve. Então, é responsabilidade de cada um de nós, dentro do nosso lar, do nosso convívio familiar, trazer harmonia.
né? Eu não vou dizer que a gente é perfeito, como eu disse no começo. Nós não somos perfeitos. Nós temos os nossos momentos, né, de braveza, de ficar nervosos, de ver, mas a gente também tem que ter o equilíbrio, nos perceber. Por isso que a doutrina dos espíritos é importante na vida de todos nós, porque elas nos dá, dentro dos livros da codificação, nós vamos aprendendo, né, estudando, aprendendo tudo que tem lá. Então nós percebemos em nós mesmos quando as coisas não estão boas, né? Nós temos esse instinto de perceber quando não está tudo tranquilo. E o que a gente faz? A gente deixa as coisas acontecerem, né? Ou a gente tem que tomar uma providência? Com certeza nós temos que tomar uma providência, porque sabendo que o lar é responsabilidade de cada um de nós, então nós temos que tomar providência. E qual seria essa providência? É silenciar neste momento. É silenciar e fazer a conexão com o nosso Pai Maior. Pedir socorro à espiritualidade neste momento. Porque muitas vezes nós nos damos conta de que é o nosso lar, ou porque saímos para algum lugar, fomos resolver algumas coisas, fomos ao mercado, em algum lugar, e viemos acompanhada por alguém, né? E esse alguém, pelo nosso padrão vibratório, ele nos acompanhou. E se nos acompanhou, ele está junto conosco em nosso lar. Então imagine se a gente não tiver a percepção de perceber, né, as coisas dentro do nosso lar, como que fica. Porque muitas vezes acontece, não é com a gente, mas é com o filho, é com o marido, cutuca um, cutuca o outro, para quê? Para que haja uma desarmonia dentro daquele lar. Eles pegam sempre aqueles que estão em sintonia com ele. Se no momento é os filhos que estão brigando, estão ali, então, opa, estou na mesma sintonia. Então isso vai virar uma briga bem maior. Então vamos tomar cuidado com esse negócio quando estivermos negativo. Vamos prestar atenção o porquê eu estou negativo. O que aconteceu? É uma pergunta feita para cada um de nós e nós temos que respondê-las, né? E outra coisa importante também que eles nos falam aqui, que eu achei muito interessante, são ditados, né, que a gente costuma falar que faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Gente, esse ditado no nosso lar não funciona de jeito nenhum, tá? A gente falar faça o que eu digo e não faça o que eu faço, não vai. Esse ditado teria que ser feito ao contrário. Vamos lá, para você ver, ó. Faça o que eu faço e não faça o que eu digo. Por que faço o que eu faço? Porque nós não somos os exemplos dos nossos filhos, nós não somos os pais, não somos o esteio da casa, daquele lar. Se os pais não dão um bom exemplo, os filhos não vão ter bons exemplos dentro do seu lar. Quando os filhos começam a ver, ou aquelas pessoas que convivem naquele lar, ou chegam naquele lar, e vê a harmonia, o entendimento, a compreensão entre os pais, a casa começa a ter harmonia também. Porque nós somos os exemplos dos nossos filhos, né? Então a gente tem que sempre estar equilibrado. A gente hoje em dia, a gente vê coisas bem desagradáveis, né? Que é casais que brigam, né? Discutem mesmo, chegam até trocar, né? Tapas, né? Um com o outro. E é uma coisa muito desagradável quando a gente vê ou fica sabendo que isto ainda acontece no mundo de hoje. Que exemplo que este casal está dando para os seus filhos? Que eles podem crescer e bater os meninos, se for menino, pode bater nas suas esposas quando crescerem. As filhas não vão querer casar porque vão ter medo de apanhar dos seus maridos.
Porque ela tem o exemplo dentro do seu lar. Vocês estão vendo como faça o que eu faço? Então, se a gente quer que os nossos lares seja harmonioso, tenha essa harmonia, nós temos que começar a fazer a diferença. Temos que começar a ter atitudes diferentes dentro do nosso lar, posturas diferentes em nosso lar. Porque muitas vezes a gente vê assim, né, que a gente tem o exemplo, né, da gente, que eu e meu marido, nós não nascemos de um berço espírita, viemos do catolicismo, nos tornamos espírita há uns 29 anos mais ou menos, né, e a gente depois gostamos, fomos apresentados para a doutrina, quando meus filhos ainda eram pequenos, por uma grande necessidade, e se interessamos, adoramos, fomos fazer curso, tal, fomos estudando, tal, e hoje somos aprendizes da doutrina dos espíritos, porque espírita mesmo a gente está bem longe de ser ainda. Somos aprendizes da doutrina dos espíritos. Mas hoje a gente entende a necessidade que nós tínhamos de ter o conhecimento, o pingo de conhecimento espírita que nós temos hoje. É aonde nós temos um pouco mais de equilíbrio de lidar com algumas situações. Porque a gente aprende dentro da doutrina que algo aconteceu nos passados, em vidas passadas, estamos resgatando nessa existência. Então não há lamentações demais, não podemos nos queixar demais. A gente fica chateado, a gente chora, a gente fica triste, ficamos porque somos humanos e estamos na carne ainda. Mas a gente vai tentando resolver as situações da melhor forma que a gente pode. Então, essa semana, a gente conversando com uma amiga minha, eu falei assim, Marlene, os filhos da gente não vêm com uma caderneta, né? Não reencarna, nenhum de nós reencarnamos com caderneta. De olha, o seu filho você vai criar assim, vai ser isso, isso, isso. Aos 18 anos, você vai desligar o botão. Ele vai ter a vida individual dele e você vai seguir a sua. Acabou o laço, né? Acabou. Cada um vai viver a sua existência, terminar a sua existência aqui, porque desligaram o botão mãe e filhos. Não existe isso. Filho é para sempre. A gente não desliga esses botões, né, da família. Então, por isso que é muito importante nós termos o cuidado de preparar o nosso lar para que a gente tenha, né, todos esses equilíbrios, tudo isto que a gente tem. Joana de Ângeles, eu estou procurando aqui, porque Joana de Ângeles, ela falou muito bonito que a família é uma instituição, né? Ela é uma instituição aonde os espíritas, eu estou procurando aqui, Reinaldo, não estou achando. Achei agora. Para Joana de Ângeles, a família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras, no qual a felicidade e a dor alternam, programando a paz futura. Então a gente vê a nossa vida em família, né? Ela é um laboratório de pesquisa. Ninguém conhece ninguém 100%. Se a gente conhecer os nossos filhos, né? A família em si, conhecer em si 20%, está de bom tamanho. Porque nós não conhecemos as pessoas totalmente, né? Nós conhecemos até um limite, porque nós não temos ainda uma capacidade, como o Raul Teixeira diz, né? Nós não usamos, né, a nossa massa cefálica para perceber tantas coisas ainda, né? Nós ainda não estudamos este lado profundamente. A partir do momento que estudarmos, nós vamos nos aperfeiçoando, né? Diz o Raul Teixeira que a gente está
tem que se preparar um pouquinho melhor sobre tudo isto. E aqui a gente fala assim: seja o exemplo da paz. Companheiros e companheiras, se vocês querem ter o lar de vocês, os nossos lares, unido de paz e de harmonia, nós temos que implantar. Como Joana de Ângeli diz, nosso lar é um grande laboratório. Nós estudamos, não é isso? É como se fosse o laboratório de estudo. Nós estudamos a personalidade dos filhos, os filhos estudam as nossas personalidades, nós sabemos alguns pontos fracos dos nossos filhos, mas os nossos filhos também sabem alguns pontos fracos dos seus pais, né? Então é tudo um estudo. E quando a gente quer que o nosso lar se torne bom, em harmonia, nós temos que trabalhar dentro desse laboratório. Trabalhar, fazer o nosso melhor, levando principalmente o entendimento e a compreensão para dentro dos nossos lares. Tem uma história que diz assim: a mulher, uma dona de casa como nós, tinha só 3 filhos homens, não tinha filha mulher, eram os 3 filhos homens e o marido e ela. Então todo dia ela falava para os filhos e para o marido: não deixa a toalha molhada na cama, não joga os sapatos no meio da casa, o cesto de roupa suja está lá no banheiro, quando vocês vão tomar banho, não joga no chão, coloca a roupa no cesto. E ninguém fazia, todo dia era a mesma coisa. Comiam no quarto ou na sala, os pratos ficavam lá, no outro dia ela ia, recolhia tudo, limpava, guardava sapato, recolhia tudo, arrumava tudo. À noite, quando chegava, as mesmas coisas aconteciam, né? Isso era a rotina daquela casa, virou a rotina. Um dia ela falou assim: sabe, eu estou tão cansada, estou tão desanimada, porque eu faço tudo para eles e eles não fazem nada para mim. Nem sequer quando chego em casa, os meus filhos me perguntam: oi mãe, tudo bem com a senhora? Como foi o dia da senhora hoje? Nem isso eles perguntam para mim. Meu marido então nem se fala. Chega, toma banho, janta, cai na cama, dorme. Não está nem aí, não pergunta para mim se eu estava bem, se eu passei bem, se eu estou precisando de alguma coisa. Enfim, eu sou a empregada doméstica e não a dona da casa. Começou a ter esses tipos de pensamento. Ela falou: sabe de uma coisa? Eu vou começar a cuidar de mim. Vou cuidar de mim. A partir de amanhã, eu vou cuidar de mim. Estou muito cansada. No outro dia, ela levantou, ligou a televisão, escolheu um monte de filme, colocou lá, ficou o dia inteiro assistindo filme. Ela levantou, esquentou o almoço, comeu o prato, ela deixou lá na sala. À tarde ela ficou com fome, foi lá, fez pipoca, fez um chá, foi para a sala novamente, né? Continua assistindo televisão. E isso foi. Os filhos chegaram, olharam a cozinha, a pia cheia de louça. Entraram, a mãe no sofá assistindo televisão. Foram no quarto, toalha na cama, cama desarrumada, sapatos jogados. Aí mais tarde chega o marido, olha tudo, aí pergunta: sua mãe tem? Não sei, pai, a gente chegou, ela já estava assim. O marido também ficou caladinho, olhou toda aquela bagunça, foram para o fogão lá, fritaram um ovo, comeram pão, foram buscar pão, comeram, cada um foi dormir. Não falaram nada com a mãe. No outro dia, a mãe fez a mesma coisa, passou o dia todo se divertindo na televisão. Quando os filhos chegaram, estava a louça do outro dia, a louça que ela sujou, a toalha, mais sapato ainda pela casa, estava mais bagunça do que nada no mundo. Aí eles foram para o quarto, daí um dos meninos falou assim: a mãe não está bem. Aí o mais velho falou assim: eu vou lá conversar com ela. Mãe, tudo bem com a senhora? Tudo bem, meu filho, está ótimo, eu estou maravilhosa, estou me sentindo excelentemente bem.
Tô vibrando de energia. Por quê? Nada não, é só para saber se a senhora estava bem. Aí foi lá no quarto, chamou o pai, se reuniram no quarto dos meninos e conversaram. Olha, alguma coisa está errada. A mãe falou que está tudo bem, que ela está excelente, que não está sentindo nada que está. Então vamos ver o que é. Aí eles conversaram, viram a bagunça e falaram assim, a gente não fez nada pela minha mãe. A gente chega, joga sapato, joga toalha, louça, ela que cata a louça da gente, então a gente está fazendo nossa mãe de empregada. A gente não dá atenção a ela. Então o pai falou assim, então vamos fazer diferente. Vamos lá na sala conversar com ela. Foram lá, pediram para desligar a televisão e foram conversar. Olha, de hoje em diante, o nosso lar vai ser diferente. Quem chegar primeiro do serviço vai ajudar você a fazer a janta. Eu falei assim, ótimo, parabéns. Quando nós chegarmos depois, nós vamos arrumar a cozinha da janta. Cada um vai arrumar a sua cama, pendurar a sua toalha, guardar os seus sapatos nos lugares corretos. De hoje em diante, nós vamos nos unir para fazer tudo juntos. Imagine se essa mãe não gostou. Ficou encantada, né? Com tudo que eles... Porque precisou que ela chegasse ao extremo para que eles vissem que o lar não era só dela, que era de todos eles. Que a limpeza, a harmonia não dependia só dela, dependia de todos eles. Isso nós também fazemos nos nossos lares. A nossa casa, ela depende de cada um de nós, certo? Então, assim, a gente já está quase no fim, né, para encerrar, e eu gostaria de deixar um lembrete muito importante, mas muito importante mesmo, que nós vamos perguntar para nós, eu quero o meu lar em harmonia? Eu quero trazer o entendimento e a compreensão para dentro da minha casa? Eu quero trazer a paz do entendimento e da compreensão entre todos que moram aqui? Se a pergunta for sim, companheiros, então abra a sua porta do seu lar para o Evangelho no lar. Convida nosso Mestre Jesus e seus companheiros espirituais para fazer parte desse lindo banquete que é o Evangelho no lar. Uma vez por semana, não precisa ser 1h nem meia, pode ser 10 minutos, 15 minutos de Evangelho no lar. Chame todos os familiares, desligue televisão, desligue rádio. É 15 minutos a meia hora, somente uma vez por semana, aonde nós vamos entrar em conexão com os nossos companheiros espirituais e com o nosso Mestre Jesus, para trazer essa harmonia para a nossa casa. Mesmo que muitos falam assim, mas só eu sou espírita, a minha família não é espírita, faça o Evangelho, nem que se for sozinhos. O Evangelho, todo mundo fala assim, o Evangelho no lar é da doutrina dos espíritos, não. Quem implantou o Evangelho no lar foi Jesus na época dele. Então o Evangelho vem desde a época do nosso Mestre Jesus. Então, sendo espírita ou não, nós precisamos fazer preces dentro do nosso lar. Meia hora de harmonia com o nosso Mestre Jesus. Se não são espírita, peguem a Bíblia, leiam passagens bíblicas, leiam uma mensagem edificante, mas se reúnem uma vez por semana para que a gente possa ter este equilíbrio, este entendimento, essa harmonia. E quando tivermos que resolver os conflitos, né, os desafios dentro do nosso lar, nós vamos estar com os pés no chão para poder resolver tudo aquilo que vier de encontro conosco,
Por isso que o tema da palestra, né, é a família e os desafios da convivência. Como vamos enfrentar esses desafios se nós não estamos preparados para isso? Não preparamos a nosso lar para isso. Não preparamos os entes queridos que moram com a gente para enfrentar essas situações. Então, vamos dar o primeiro passo. Vamos começar a implantar o Evangelho no nosso lar, a prece edificante dentro da nossa família, para que a gente possa expandir as nossas vibrações de amor, né, para os nossos entes queridos, para os nossos familiares, envolvendo nossos vizinhos, né, e os nossos bairros. Eu sempre, é pessoal meu, no Evangelho a gente procura, principalmente dentro do nosso lar, não vibrar para umbral, para hospitais, para lugares de energias meia tensa, meia pesada, porque nós não sabemos se na hora da vibração intensa, né, da força que estamos tendo, esses companheiros podem vir para o nosso lar. Então essas vibrações de umbral, hospital, tudo, ela tem que ser sempre feita nas casas espíritas ou nas religiões, né, adequadas com cada um, correto? Então vibra amor, vibra paz, vibra ternura, vibra entendimento, compreensão, tá ok? Então a paz do Mestre Jesus possa nos envolver a todos e muito obrigado pela compreensão de vocês e até mais tarde, até domingo que vem. Muito bem, muito obrigado, Cristina. Bom, aí a gente só vai dar uma boa noite aqui para uma turma que a gente sabe que tem bastante gente assistindo e teve um pessoal que deixou like aqui, né? Então, like, né? Eu tô moderno, né, pessoal? Deixaram um like aqui. Outro dia o menino chegou aqui, onde que eu acesso essa live? Eu falei, o que é live? Aí tinha um espírito, acho, comigo, ele mais esperto que eu, aí ele soprou na minha cabeça assim, live é isso que você acabou de fazer aí, né, no Facebook. Eu falei, tá, live. Mas a gente fica moderno sem querer. Ó, pessoal que mandou um joinha aqui pra gente, joinha, coraçãozinho, abracinho, enfim. Lu Sabatini, Maura de Moro, Jussara Jaqueto, Iracema Lima, Mariana Ilamel, Ione Santos, Cida Cardoso, Walter Carmo, Cleide Sampaio, Iracema Roque, Eduarda Doada, enfim. Esse pessoal, muito obrigado, vocês que mandaram um like pra gente, viu? Eduarda. E aí o Alexandre vai fazer o encerramento pra gente. Pode vir, Alexandre. Vamos, nesse momento, agradecendo ao Pai, ao Mestre Jesus e à equipe que nos deu a sustentação da noite, envolvendo cada um de nós aqui presente, encarnados e desencarnados, nos dando a sustentação e nos emanando os pensamentos de paz, de alegria e de amor. E que este domingo, essas energias benéficas deste nosso lar espírita chegue aos nossos lares com paz, amor e harmonia. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, hoje e sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Pessoal, até a semana que vem. Fiquem com Deus. Uma boa noite a todos. Domingo estaremos aqui novamente às 18 horas. Um grande abraço.